Você sabe qual é a maior causa de um talento murchar? Perda de esperança? Desespero? Medo? Não. Não é nada disso. É a satisfação. E essas foram as palavras usadas pelo ego para descrever o porquê do talento do Nagi Seishiro ter murchado. Se satisfazer com, entre aspas, pouco, o colocou nesse buraco que o fez perder e ser eliminado. Mas como tudo isso aconteceu? Em que ponto exato é que o Nagi se perdeu? E como é que a falsa ilusão de sucesso o fez decair de um dos maiores prodígios do Blue Lock ao mais recente eliminado do projeto? E já aproveitando, deixa o like antes que o ego critique também a sua falta de egoísmo e ajude o canal a crescer e vamos ao vídeo. Desde a sua primeira aparição, o Nagi é descrito como pura e genuinamente um gênio. Tipo, o Reo também podemos dizer que seria um gênio, mas ele é mais como um prodígio, porque o Reo não cria jogadas, né? Pela definição que o ego deu, o Reo não é um gênio. Ele é mais como um prodígio, ele observa, copia e consegue recriar num nível até de facilidade e se adaptar aos gênios. Então, naquele início de carreira deles, para quem tá vendo o episódio Nagi, né? Naquele início de carreira deles, podemos dizer que ele é um grande prodígio, já que tanto o Reo quanto o Nagi jogam futebol, ou no início do projeto, jogavam futebol apenas 6 meses. A maior parte dos jogadores que estão aí já jogam há algum tempo. Então, sim, o Nagi é um gênio, pura e ditamente um gênio. Se formos ver o início da história dele e do Reo, desde o início jogar futebol para o Nagi era extremamente fácil. Ele quase não se esforça nos primeiros jogos que tem contra os times que eles enfrentam. Acho que quando eles vão e se juntam àquele time da escola onde eles estudam e eles decidem participar daqueles jogos. O Nagi quase que não se esforça. E eu não estou a dizer que ele não joga ou faz uma jogada incrível. Não! Ele faz isso, mas não é como se ele se esforçasse. Ah, eu dei tudo que eu podia ter dado até agora, alcancei o meu limite. Não, eu posso até arriscar dizer que nem o Reo e nem o Nagi sabiam quais eram os limites deles naquele ponto. A maior parte dos jogadores, por exemplo, o Izagi, tinha atingido o limite dele quando chegou no Blue Lock, então ele começou a se desenvolver já desde o início. Já pessoas como o Reo, o Nagi, o Rin e vamos dizer Bashira, alguns outros, eles não tinham a total noção do seu próprio talento, então não tinha como eles alcançarem um limite. Já o Izagi não, ele tinha noção do seu limite, redescobriu um novo talento, uma nova habilidade e teve que trabalhar em cima disso basicamente a história inteira. Mas continuando, ele não se esforça nos primeiros jogos e ele só vai crescendo com o tempo, tanto que quando ele entra no Blue Lock ele é bem arrogante e ele chega até a dizer pro ego que ganhar a Copa do Mundo, seria fácil. O menino Nagi agora, para ele isso é impossível. Mal ele poderia saber que é essa arrogância dele que lhe faria cair. Mais tarde vocês vão entender o que eu quis dizer com isso. Não é muito literal essa frase de arrogância dele é o que lhe fez cair. As partidas da primeira fase foram passando e até que ele seguiu ganhando bem, né? Ele ganhou tudo. E contra o Izagi foi a primeira vez, tipo, desde que ele começou a jogar futebol, a sua carreira de 6 meses, que ele perdeu. E perdeu até que feio, vamos dizer. Porque o Izagi superou estrategicamente totalmente ele e o Reo, né? Não tinha como eles ganharem do Izagi naquele ponto. O Izagi estava a dominar muito bem o seu talento. E aquele chute direito foi basicamente tipo, se o Izagi já fizesse aquilo desde o início, eles estavam ferrados. E aqui nós vemos o Nagi perceber que ele perdeu. Ele aceita isso e decide mudar. Aqui ele muda. Ele fala com o Reo como o Izagi. Que tipo, ele fala com o Reo que o Izagi ganhou deles, eles perderam e que eles têm que aceitar isso, senão eles não melhoram. Então ele decide ir lá para o lado do Izagi, porque com o Reo já não tá dando. Ele decide, vamos nos separar para que depois, mais para frente, nós possamos alcançar o sonho de nos tornarmos os melhores atacantes juntos, porque assim não tá dando. Eu não sei se ele diz exatamente isso, eu já li o primeiro capítulo faz algum tempo, então não tenho como saber se é exatamente isso que ele diz, mas ele diz algo mais ou menos parecido. E foi mal, é um erro meu, não é primeiro capítulo, quer dizer os primeiros, lá no início da primeira fase, lá no final na verdade, quando ele diz isso, então eu não lembro perfeitamente o que ele diz.
Então, ele se separa do réu e com o Izag ele cresce exponencialmente. Tanto que, quando ele se separa do Izag, ele não se torna inútil e ainda sobrevive à segunda fase. Por que eu estou a dizer isso? Por causa dessa relação estranha que ele tem com o réu. Ele largou o réu, se juntou com o Izag, mas ele não dependia do Izag. Apesar de que ele, sim, foi carregado pelo Izag, o Izag foi lhe despertando e depois ele começou a ter a sua própria, vamos dizer, independência. Mas não, ele não dependia do Izag. Então, mesmo perdendo o Izag, ele depois continua a jogar e ele se safa, ele sobrevive. E mais pra frente, no arco contra o time sub-20, ele brilha absurdamente e continua a crescer. Tipo, quem não lembra daquele gol em que ele passa a bola pra trás, dá aquele giro e faz aquele gol absurdo? Mano, foi insano aquilo. E aí, nós chegamos no arco da Liga Neo-Egoísta e é aqui que a decadência dele começa e acaba. Porque nós ainda não sabemos o que vai acontecer depois, então vamos deixar só começou, acabou e eu espero que ele tenha uma redenção no futuro. Nós vimos que o Nagi, primeiro, nunca perdeu, eu tô a contar a história dele desde o início. Quando ele perde, ele entende que perdeu e melhora. E mais pra frente, meio que ele vai escalando até o seu Prime. E esse é o problema, o Prime do Nagi Seishiro. Durante esse tempo, todo o tempo, após ele perder na primeira fase, ele definiu o Izag como seu objetivo. O sonho dele era derrotar o Izag. E nesta terceira seleção, ele novamente se depara com um muro chamado Yoichi Izag. E aqui, exatamente aqui, ele cai. É aqui que o Nagi cai. É aqui que o talento dele morre. Por quê? Porque toda a construção dele até aqui foi para isso. Eu vou superar o Izag. E quando ele se depara com o muro, que é o Izag, ele não tá a vencer, o ego até diz que naquele momento o Nagi devia ter feito sozinho, mas ele não faz. Ele chama o réu. Réu, preciso de ti. Por quê? Porque ele depende extremamente do réu. Ele já tá acostumado com o réu. Ele não tenta se meter desconfortável. E como nós já vimos, estar desconfortável, você não se sentir bem contigo mesmo no momento é o que faz você evoluir. Perder e entender que você ainda não tá bom bastante, que ainda tem muito para superar, você não se limitar é o que faz você evoluir. E o Nagi não. Ele aqui meio que se limita, se não for com réu, não dá. Então ele faz com o réu e supera o Izag. E esse superar o Izag foi numa jogada que extrapolou o talento dele, como o próprio ego diz. Que naquele momento, aquilo não foi o talento do Nagi. Aquilo foi meio que uma extrapolação do talento dele. Como ele foi além dos limites. Mas o limite dele não foi o que eles analisaram. Eles analisaram o momento em que ele ultrapassou o limite como o talento dele. E por isso é que ele não pode recriar a maior parte das jogadas que ele faz. Porque ele não tem noção do que ele fez naquele momento. Ele não tem como simplesmente ir lá e fazer aquilo. Porque aquilo é uma extrapolação do talento dele. Não é uma análise completa. É uma análise, por exemplo, no momento de euforia, uma mãe levanta um carro, uma parte do carro para salvar o filho. Você acha que normalmente ela tem essa força? Não. Então de nada adianta você esperar que ela fique a levantar o carro infinitas vezes a pensar que aquela é a força da mãe. Não é. É a mesma coisa aqui. O Nagi não tinha a habilidade de fazer aquilo sempre que ele quisesse. E esse era o maior problema dele. Então, quando ele ganha do Izag, o próprio ego novamente ele diz que eles não deviam ter deixado ele acreditar que ganhar naquele momento fez com que ele superasse o Izag, porque isso o manteve confortável. Ele se conformou, ele próprio diz no último capítulo, no capítulo 300, o último capítulo que saiu, que ele simplesmente se sentiu confortável em dizer que eu já superei o Izag, para mim isso tá bom e eu continuo a jogar contigo, réu, é o bastante. Ele não queria mais nada. E aquele último gol, eu acredito que se ele tivesse chutado, talvez tivesse melhorado alguma coisa. Porque tanto para as pessoas que ofereceram e tanto para o ego, ele perde valor. Porque, dizemos, ele perde valor porque a maior parte do tempo ele não cooperou com o time, ele não fez quase nada, então ele perde valor. Para o ego ele perde valor porque ele perdeu o próprio egoísmo. Ele poderia ter chutado, mas ele decide que não vai chutar. Ele vai passar para o réu. É a mesma coisa que o Izag fez lá no início
do anime ou da história, da obra, ele decide que ele vai passar pro colega e não tenta chutar por si mesmo, porque o ego dele estava a ser abafado pela forma como os japoneses jogam futebol. E nesse momento, o Nagi abafou o próprio ego, porque ele se sentia muito confortável a jogar ao lado do réu. Ele se conformou em não melhorar. E isso foi o que matou o talento do Nagi. O conformismo. Apesar de toda a construção que ele teve, nunca teve um único momento em que o Nagi, tipo, ele se sentiu tão confortável a jogar com outra pessoa como ele joga com o réu. Ele se conformou a jogar sempre com ele. Até a mudança que ele faz é só para eles ficarem separados e evoluírem, para mais tarde eles voltarem a se juntar. E o conformismo, o sonho dele de querer ser o melhor do mundo junto com o réu, não devia ser tão limitante, mas se tornou limitante ao ponto de ele simplesmente aceitar que ele não vai ser o melhor e simplesmente falar: eu posso continuar a jogar com o réu, pra mim tá bom. Mas ele não se propôs a continuar a evoluir. Ele achou que no estado em que ele tá bom. No estado em que eles estão, tá bom. Não precisamos de ir mais além. Ou seja, ele não sonhou alto o bastante. E esse conformismo foi o que matou o talento do Nagi Seishiro. Aqui, bem pessoal, o vídeo tá ficando longo, mas umas últimas considerações. Eu não acredito que o Nagi desaparecerá do Blue Lock, ou por exemplo que esse é o fim dele. Tô a falar do Blue Lock mangá, não o projeto. Do projeto ele já tá fora. Claro, pode existir um novo Wild Card que o ego invente aí ou qualquer coisa assim. Pode haver jogadores que saíram, vão competir para voltar a entrar no projeto, pode. Mas o que eu quero dizer é, o Nagi não sumiu, porque o arco dele que tá acontecendo agora seria o mesmo que aconteceu com o Michael Kaiser, que ele também se conformou em simplesmente ficar no nível em que ele estava, porque ele não queria arriscar perder o trono dele ao tentar ir atrás do trono do Noel Noah. Então ele falou, pô, eu vou ficar aqui, e aí o talento dele estagnou, até que o Izagi despertou isso. E nós vimos, eu não estou a dizer que o Izagi despertou o talento do Nagi, mas as palavras do Izagi, não pare de jogar, meio que atiçaram o Nagi. E ele talvez não pare de jogar, talvez porque nada é definitivo. Eu espero que ele não pare de jogar. O Nagi tem o próprio mangá, teremos que ver no futuro se o autor realmente vai parar com o mangá dele, se vai continuar. Mas eu acho que pela existência do mangá, pelas palavras que o Izagi diz, pelos vários motivos que tem, o Nagi é um personagem extremamente popular. Não estou a dizer que ele não pode ser eliminado por ser popular, mas por esses fatores todos, eu acredito que ele ainda não acabou. Nem que ele volte para ser um boss final ou uma coisa assim. Não tô a dizer que vai ser o final da obra, não. Um boss aí, tipo, eles estão na sub-20 ou tá a lutar pela Copa do Japão, e não só como um time sub-20, mas sim na seleção nacional, né? Ou num time do Bastard, por exemplo, é o que eu quis dizer. Ai não, nacional não tem como, porque o Nagi, a nacionalidade dele é japonesa. Eles tiverem o Izagi no Basta, dos outros aí no Peixe Gen e outras coisas assim. E o Nagi num outro time, eles só competirem aí num campeonato e o Nagi aparece. Tá vendo? Então seria muito bom. Eu quero que ele volte. Mas bem pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam se não forem inscritos. Deixem aí nos comentários o que acharam do vídeo, o que eu poderia melhorar. Eu gosto de ver esse tipo de coisas, afinal o meu canal é meio que novo e eu ainda tenho muito a aprender. Se tiverem alguma ideia de vídeo, deixem nos comentários. E bem, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.